Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos capítulo 4. Ao final, permaneça com ela aberta, assentado mesmo. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que justifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus,
estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuída, foram escritas, e não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua Santa Palavra nesta noite. E nesta hora, ó Pai, o Senhor conduza nossos pensamentos e corações a voltar nossa mente a refletir sobre a nossa fé, sobre como nós temos conduzido nossa vida, e que o Senhor nos oriente, ó Deus, a vivermos o Teu propósito e a Tua vontade para os nossos dias. Conduz-nos, ó Deus, nesta noite, segundo o Teu bom propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o meu querido professor Shed, ele falava: a fé é o fundamento da vida cristã. Sem ela não há como viver. A fé é o firme fundamento. O problema é que nós queremos acreditar que nós precisamos de um tipo de intensidade de fé. Como se a gente pudesse ir em algum local e comprar um punhado a mais de fé. E isso tem permeado a vida de muitos crentes. E isso gera muita tristeza espiritual nos corações. Outro problema com a fé é quando você precisa de um teste cabal para a sua fé. Então você quer coisificar a sua fé. Então é uma cura, é um emprego, é um resultado que você almeja receber, e aí sim você tem a evidência e a prova da sua fé. Abraão, ele não viu o que Deus havia dito para ele. Ele viu apenas o seu filho Isaque. E aos 100 anos, ele viveu o que Deus havia proposto para ele. Mas Abraão não viu a sua descendência. Abraão não desfrutou de seus netos. Abraão não teve a alegria de ver os seus bisnetos. Como alguns dentre nós têm essa alegria de conhecer alguns bisnetos. Abraão não desfrutou disso, mas ele é o pai da fé. E ele é o pai da fé porque ele creu na promessa. E muitas das vezes nós estamos vivendo o nosso tempo, a nossa vida, e querendo então uma prova de fé. Gente, como eu tenho ódio desse tipo de coisa. Prova de fé. Eu e você não temos como oferecer nenhum tipo de prova de fé. Acalma o teu coração e a tua vida, amém? Amém, irmão? Você não crê assim? Você já está tão viciado nessa maldita teologia da confissão positiva, nessa diabólica teologia da prosperidade, e você acredita que existe, você precisa fazer uma prova de fé. Não é suficiente. A conclusão do capítulo 4 é justamente essa. Diz para mim e para você, mas também, a partir do verso 24,
mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber que a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eu e você somos feitos amigos de Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou. Eu e você temos agora a experiência de nos aproximarmos de Deus, sem aquilo que nos separava de Deus, que é o nosso pecado, que são as nossas culpas, que são as nossas iniquidades. Cristo então nos aproxima de Deus. Cristo agora então diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Aí você pode virar e falar assim: mas eu não me sinto bem, porque muitas das vezes nós entramos no Santo dos Santos e estamos aguardando um arrupio, né? um estrimelique na espinha, né? Na espinhela, como falava antigamente, né? A gente está esperando alguma coisa, o cabelo ficar arrupiado para cima, né? Eu e o Ezequiel temos essa experiência. Arrupiar o cabelo, né? E nós estamos então querendo coisificar. Nós estamos querendo então um tipo de prova, de experiência com Deus. E nós queremos alguma coisa que venha então servir de uma espécie de fundamento para a nossa caminhada com Cristo, de fundamento para a nossa experiência com Deus. Seremos totalmente miseráveis se caminharmos assim. Totalmente miseráveis. Por isso, que batismo não salva ninguém, e nem garante salvação de filhos. Por isso que a Igreja Batista não batiza crianças. Porque o batismo é uma decisão pessoal. Eu decidi seguir a Cristo Jesus. Com que idade, pastor? Aí, não sou eu, irmão, é o Espírito Santo. Eu já vi menino de 5 anos mais crente do que muita gente adulta. Eu já vi menino de 5 anos que aprendeu a ler na Bíblia, só para vocês terem ideia, dentro de casa. E menino que quando orava falava assim: meu Deus, esse menino vai virar pastor. E realmente virou pastor. Não está mais aqui, já está aí nesse mundão do nosso Deus aí. Porque é uma decisão pessoal. O Espírito Santo toca o coração de alguém e ele decide andar com Cristo. E ele resolve andar com Cristo. Mas ele resolve andar com Cristo pelos motivos certos. Não é o motivo de que agora eu vou ser mais abençoado, eu vou ficar rico, eu vou comer o melhor dessa terra. Não. Ele resolve andar com Cristo pelos motivos certos, e os motivos certos Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Amém, irmãos? Romanos 4, então, nos registra que andar com fé não é uma experiência quantificável, não é uma experiência transferível hereditariamente, é uma experiência pessoal. O apóstolo Paulo está dizendo e escrevendo esta carta para esses irmãos que estavam tentando criar uma cultura judaizante para os novos irmãos na fé, e ele está justamente refutando isso. Não é necessária a circuncisão, porque a circuncisão é só a prova da nossa cultura, é só a prova do nosso viver como povo de Deus, como judeus. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho está baseado em Abraão, sim, porque Abraão creu em Deus, creu na promessa, e isso lhe foi suficiente. Amém, irmãos? Então, para nós cristãos, a nossa bênção não vai chegar, a nossa bênção já veio. Glória a Deus. Levanta sua mão ao céu e diz assim: a minha bênção já veio.
E ela é completa. Ela é suficiente. Ela é o melhor para mim. Ela é Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Não sustente a sua vida cristã naquilo que não se sustenta. Não sustente a sua vida com Deus naquilo que perece sobre a face da terra. Sustente a sua vida cristã na promessa que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Você anda com fé? Você anda com fé? Abraão, ele decidiu andar com Deus. Ele não andava com Deus. Ele habitava no meio de um povo, que eram os amorreus, aqueles que sacrificavam seus filhos e comiam suas vísceras. Onde não há Deus, há corrupção, há transgressão. Não existe possibilidade do homem ser bom fora de Deus. Não existe isso. O cristão não é existencialista. O cristão, ele compreende que o problema da humanidade se chama pecado e que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, como vimos semana passada em Romanos 3. Então eu e você entendemos isso. Uma existência sem Deus é uma existência fracassada. Uma existência sem Deus não há futuro, não há esperança. Mas se nessa existência você tem a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e saber que Ele é a promessa do Deus vivo para a sua vida, então você agora pode desfrutar de esperança e confiança com Deus eterno. O que eu preciso então para entrar na presença de Deus? Fé. Crer, amém? Então, se você crê, você ora. Essa é a prova mais cabal de que você é um cristão. Dá para você entender? A coisa mais cabal de que você é um crente em Jesus Cristo é você orar. Se você tem problemas nisso, você nunca tem vontade de orar, então você precisa converter. Vou ser bem simples com você. Porque se você tem vontade de orar, se você tem vontade de andar com Deus, o apóstolo Paulo vai nos falar que o amor de Cristo nos constrange. Então você tem vontade de entrar na presença de Deus. Sabe quando você estava apaixonadinho, você queria estar do lado da pessoa? Às vezes só pelo fato de estar do lado, você queria estar ali. É isso que o cristão verdadeiro tem. Agora, esse sentimento não pode ser só esse sentimento precisa ser mais profundo. Por isso que existem os pais ensinam os filhos então a escovar os dentes. Que missão difícil essa, não é verdade, irmãos? Porque às vezes você tem que acordar um menino e falar, vai lá escovar os dentes. Às vezes você tem que checar, escovou os dentes? Escovei, sopra aqui para me ver se você... Ah, você não fez isso. Ah, você foi um mau pai, ué. Deixa eu ver aí. Você vai gastar dinheiro com odontologia aí, viu? Com muito dentista. Tem uns dentistas aqui na igreja, vão ficar ricos com esse tipo de pai. Sopra aqui para me ver se você escovou de fato os dentes. Deixa eu ver se você escovou direitinho. Aí chega uma hora que eles fazem isso melhor do que você. É ou não é? Sim ou não, pais? Eles fazem melhor do que você. E aí você fala assim, estrelinha para mim, glória a Deus, amém? Agora a minha pergunta é, se você ensinou seus filhos a orar? E se eles oram por livre e espontânea vontade? Não é por rotina, não por obrigação, mas é por amor. Aí você pode dizer, há fé no coração do meu filho. Amém?
a fé no coração da minha filha. Nós tivemos uma experiência, saímos aqui num período de férias, estávamos indo para Pirinópolis, e a gente já tinha passado por Anápolis. Elas tinham dormido e acordaram. Já chegou? Eu falei, vai chegar daqui a pouquinho. Passado mais uns 5 quilômetros. Já chegou, pai? Vai chegar daqui a pouquinho. Olha para o céu e vê o que vocês acham. De repente, uma delas virou e falou assim, eu estou vendo um anjo voando, papai. Irmãos, na hora que ela falou isso, eu só comecei a chorar. A Soraya começou a chorar, a gente, naquele momento ali, aqui dentro do carro, eu falei, é mesmo, filha? É, papai. Está cantando uma música linda, o senhor está ouvindo? Ela ouvia, eu não conseguia ouvir, porque era uma experiência da minha filha com Deus. Eu gostaria que você entendesse que andar com fé é algo que tem que ser tão verdadeiro no teu coração, tão profundo na tua alma, que os teus filhos queiram ter uma experiência com o Deus verdadeiro. Você não é chamado para ser religioso, você não é chamado para andar com fé, é andar porque você segue regras religiosas. Não, você anda com fé porque você crê em Deus, crê na promessa, crê em Cristo. A tua esperança, a tua vida, a tua razão é Ele, e você vive para Ele. A tua fé não é da boca para fora, mas a tua fé é do teu interior, por todo o teu ser. Você anda com fé, querido irmão e querida irmã? Ou você está vivendo uma fantasia religiosa? Ou você está vivendo uma fantasia de querer obter uma bênção a mais, algo a mais, e a tua alma nunca vai descansar, porque esse mundo é consumista. Você nunca vai ser satisfeito, porque esse mundo é narcisista. E quanto mais você quer, quanto mais você galga, quanto mais você conquista, mais insatisfeito você fica. Porque nós vivemos diariamente nessa insustentabilidade da vida, e é por isso que esse mundo está neste caos, porque esse mundo não se rende aos pés do seu Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. É só Ele que vai preencher, é só Ele que preenche, é só Ele que vai iluminar, vai te fortalecer, te dará paz, te ajudará a amar, te ajudará a viver uma verdadeira fé com Deus. O que é andar com fé? Abraão recebeu uma promessa: sai do meio da tua parentela e farei de ti pai de muitas nações. Ele viu alguma nação? Ele só viu um filho. E nem isso precisou para ser suficiente. É tão interessante que o apóstolo Paulo fala que ele não foi circunciso, e ele não foi circuncidado, porque ele circuncidou Isaac. Mas Abraão não foi circuncidado. E ele creu, e ele viveu, porque aquele que crê, ele seguirá até o fim. Glória a Deus. Andar com fé, querido irmão, então se torna um estilo de vida, se torna um estilo de caminhada, um estilo de falar, um estilo de dizer, um estilo de se maravilhar. Ressignifica então teus projetos. Abraão então ele sai do lugar, ele vai para outro local, vai com a sua esposa, chega lá, começa a construir a sua casa, começa a construir a tua vida. Não quer dizer que ele não enfrentou problemas, recebeu a promessa, levou 15 anos para a promessa chegar, mas ele perseverou, amém? Andar com fé significa perseverança. Perseverança. O verdadeiro crente, ele persevera e perseverará até o fim com Cristo Jesus. E essa é a máxima
primordial do Evangelho. Quando eu e você descobrimos que precisamos andar com fé, confiar nas promessas do nosso Deus. Meu querido professor Shed também disse assim: andar pela fé como Abraão andou, confiando em Deus, significa descansar na promessa, mesmo quando tudo parecer o contrário. Descansar na promessa quando tudo parecer o contrário. Fala comigo. Descansar na promessa, mesmo quando tudo parecer o contrário. Andar com fé e com Cristo Jesus e descansar nele todos os dias de nossas vidas. Nesta noite, então, eu gostaria de tirar 4 lições para mim e para você, para vivermos uma vida de fé como Abraão andou. A primeira delas: creia tão somente em Cristo Jesus. Não confie nas tuas obras, nem nas obras de outros homens. Confie na obra do Filho de Deus. Descanse nessa obra. Ela é perfeita, ela é única, ela é exclusiva, ela é suficiente. Confie nas promessas. Ele voltará, ele está voltando. E todo o mal será aniquilado. E vai nos levar para um local muito melhor para vivermos, onde não haverá mais choro, pranto, dor, ranger de dentes, quedas de cabelo. Para as mulheres, estaremos sempre no peso ideal. Amém, né? Eu também, né? Essa camisa não estava entrando, entrou. Vamos estar todos no peso ideal. Deus estará conosco. Confie na promessa dele. Terceira lição: viva pela graça. Para de querer méritos. Para de querer reconhecimentos. Viva pela graça. Tão somente pela graça. O Senhor Jesus foi tão categórico nisso que ele fala assim: que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não saiba. Viva pela graça. Aprenda de fato a orar, a viver essa vida com fé, e esse é o alimento da esperança. Sabe o que alimenta a tua esperança todos os dias? Orar, falar com Deus, se aproximar com Deus. Quando Cristo morreu na cruz, verteu o sangue, Ele nos chamou para viver com Ele, na presença dEle, por todo sempre, para todo sempre. Andar com fé é uma vida para o dia a dia. Então, lembre-se todos os dias quem é o teu Redentor e qual é a tua esperança, qual é a tua promessa. A promessa que temos é para todos nós, amém? Cristo voltará. É a promessa para todos nós. Por qual promessa você vive? Eu vivo, para que quando Ele vier, a minha candeia esteja cheia. Não esteja vazia, mas a minha candeia esteja cheia. Eu aguardo a promessa, eu aguardo o encontro, sabendo que Ele chega, está chegando. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde.
mas ela chega para cada um de nós. E se chegar para que todo olho veja, que não te pegue despreparado e desprevenido, mas que chegue no dia em que você talvez possa ter essa experiência que a minha filha teve, de ver anjos cantando e ouvindo as canções do céu na terra. Eu te convido nessa noite a andar com fé. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, hoje é o dia de dizer: eu viverei para Cristo Jesus. Se você está vivendo sem esperança, cansado, hoje é o dia de você dizer: eu confio em Cristo Jesus. Se você está se sentindo distante de Deus, então hoje é o dia de você se aproximar de Deus e agradecer, porque Ele te chamou para andar com Ele. Saia daqui com um propósito: eu andarei com fé todos os dias da minha vida. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.